Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que procurasse saber de quem Jesus estava falando. E então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão, passado no molho. E então Jesus molhou um pedaço de pão, deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas, e então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis. E agora, como vos digo, e como eu disse também aos judeus, para onde vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? E respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso te seguir agora? E eu darei a minha vida por ti? Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que tu me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Algumas palavrinhas para a gente seguir o caminho espiritual desta Semana Santa, né? Estamos concluindo aí o tempo quaresmal. Acho que essas perguntas serviriam para nós. Seguir Jesus. Aqui há 2 traições, né? Judas e Pedro. Um no desespero se mata. Outro no desespero, ao olhar Jesus, se contempla de esperança. Porque Cristo é isso. Aquilo que lemos e ouvimos do Salmo, que sejamos esses anunciadores da graça e da luz de Deus em tempos tão difíceis. Vejam, estamos no século 21 e ainda há valores, né? Questões tipo aborto, respeito à vida, guerra, relações familiares, né? Pensar nisso. Acho que a Páscoa e a Quaresma nos levam a grande reflexão. E, claro, Cristo não está morto. Estamos fazendo uma memória. E nesta memória é legal que a gente pode se colocar nesse caminho de conversão e de santidade. Há quantos anos da nossa vida, né? Nós que cada missa, cada palavra ouvida, cada celebração, nos anexamos ao coração de Jesus. Queremos seguir. Não é fácil. O dia a dia, os altos e baixos da vida, os desesperos, as situações de conflito, às vezes nos desestimulam. E a palavra, acredito que muitos de vocês escolheram hoje a melhor parte do dia. Não que os outros não escolheram, que não estão aqui e perderam. Às vezes não dá.
Não tem tempo, tem outra meta, outro caminho, outro estilo. Rezemos uns pelos outros. Acho que isso também está faltando muito na nossa convivência cristã. Rezarmos uns pelos outros, se querer bem. Achamos que depois da pandemia íamos nos querer mais bem. É interessante, parece que quanto mais longe, melhor. As tecnologias nos auxiliam a nos distanciar. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas a palavra faz esta convocação, e especialmente na Semana Santa. Quem é Jesus? Cremos firmemente. Quando professamos a fé, é de profissão de fé mesmo, de corpo, de alma, de vida. Pensemos, façamos este exame de consciência nesse dia, nos coloquemos nesta passagem do Evangelho de João. Quem me pareço mais, às vezes, com Judas, com o discípulo que Jesus amava, com Pedro? Note a convicção de Pedro, para umas horas depois, nem 48 horas, vai negar nosso Senhor Jesus Cristo. E Judas, no desespero, né? O desesperado é perigoso, se mata, não compreendeu. Que diz que ele guardava a bolsa, ele era o econômico do grupo dos apóstolos, por isso que ele lida sempre com dinheiro. E os discípulos não entenderam muito bem. Judas era o que cuidava das economias. E diz a história, daquilo que a gente aprende na teologia, que às vezes também roubava. Então vejam, né? O diabo, quantas oportunidades na vida, no dia a dia, às vezes se apresenta, bonito, lindo, e a gente sem pensar, sendo até de fé, embarcamos na sua dinâmica. Então que nessa manhã de hoje, possamos todos nós nos sentirmos abençoados por este Cristo vivo, ressuscitado, mas nesta memória queremos ser redimidos e sermos melhores, seja na nossa conversão e na nossa santidade. Amém? Queremos fazer as nossas preces e após cada invocação, digamos: Senhor, sustentai-nos em vosso amor. Senhor, sustentai-nos em vosso amor. Para que a Igreja, mesmo em tempos de provação, permaneça fiel ao Evangelho, seguindo o exemplo de Jesus, que nos amou até o fim. Rezemos ao Senhor. Senhor, sustentai-nos em vosso amor.